Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. E aqui todas as semanas nós acompanhamos juntos uma história que nos é trazida pelo Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além Túmulo. E hoje vamos ver a história de número 30, cujo título é Mania de Enfermidade. Mania de doença. Conhecemos pessoas assim? Tem mania de doença? E agora vamos saber sobre a história da dona Luísa Penaranda. Nossa, é cada nome, não é? Mas é esse. Luísa Penaranda. Começa, então, a história do nosso Humberto de Campos. Vamos, Luísa! Exclamava Inácio Penaranda, dirigindo-se à esposa, afetuosamente. Creio estimarás o tema evangélico dessa noite. Prometem-nos valiosas conclusões relativamente à mediunidade e seu exercício. Ao que suponho, os esclarecimentos apresentarão singular interesse para nós dois. Então, o esposo da dona Luísa, o senhor Inácio, estava chamando a esposa para ir com ele à casa espírita assistirem à reunião pública. Lembrando que naquela época era comum de nas reuniões se manifestarem os amigos espirituais através dos médiuns da casa, ok? Esse livro ele tem mais de 80 anos. Vamos lembrar aqui que ele foi editado pela primeira vez em 1943. Então, 81 anos. Né? Continua Humberto de Campos a contar. Luísa apoiou o rosto na mão direita num gesto muito seu e disse com enfado, assim, desse jeito. Ora, Inácio, achas que posso cometer a imprudência de enfrentar a noite chuvosa? E a minha nevralgia? A gripe do Carlos? E o reumatismo da mamãe? Não teria ouvido para as lições a que te referes, ou seja, não conseguiria ouvir as lições devido à saúde precária. Francamente, não posso compreender tuas boas disposições invariáveis. Quer dizer, tanto bom ânimo de sair nesta noite chuvosa para ir assistir à preleção, à palestra. Inácio aprimorava o nó da gravata e respondia: compreendo os teus cuidados, mas devo lembrar que há 3 anos foges da minha companhia para a casa espírita. Naturalmente, devo ser o primeiro a valorizar tuas virtudes de filha e de mãe. Creio, porém, que exageras o sentido das enfermidades. Em vão procuro interessar-te nos problemas da fé. Inutilmente busco inclinar-te a mente para os problemas mais nobres da vida. Não sabes falar senão de doenças, insônias ventosas, injeções e comprimidos. Vives quase esmagada por expectativas angustiosas. A chuva aborrece-te, o frio te atormenta, o vento leve te atemoriza. Tudo isso é de lamentar, porque nossa casa não se formou no pântano da ignorância, mas nos alicerces dos conhecimentos sólidos. Nossa fé consagra a iluminação íntima como patrimônio mais precioso do mundo. Por que então viver antes assim, descrente de Deus e de ti mesma?
quer dizer, muito pouca fé, não é? Como se ela estivesse sempre ali, abandonada às doenças, entregue totalmente ao infortúnio. Onde está Deus, não é? Onde está Deus e o seu amparo, que não a alcançam? Continua Humberto de Campos. A senhora Penaranda esboçou um gesto de sensibilidade ofendida e respondeu chorando. Sempre as mesmas exortações ásperas. Quando me poderás compreender? Sabe Deus minhas lutas, meus esforços para reaver a saúde perdida. Certamente, Deus não desconhece nossos trabalhos, mas também não poderia aplaudir nossas inquietações injustificadas, né? Injustas para com ele, Deus. Dona Luísa cravou os olhos no companheiro, extremamente alterada, e gritou: céus, que infelicidade a minha! Que mágoa irremediável! Estou só, ninguém me compreende. Valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Após dirigir-lhe um olhar de piedade, o marido despedia-se. Não precisas aumentar a lamentação. Até logo. A companheira torcia as mãos desconsolada. Todavia, escoado alguns minutos, correu até a porta e começou a gritar: Inácio! Inácio! Ele voltou a indagar os motivos do chamamento. A capa! Explicava a dona da casa ansiosamente. Esqueceste a capa. Lembra-te de que me sinto aniquilada. Não queiras também arruinar a saúde. Inácio, resignado, vestiu o capote impermeável e saiu calmamente. Aquela mania da senhora Penaranda, contudo, era muito velha. Dona Luísa, que é a senhora Penaranda, não enxergava senão miasmas e pestilências por todos os lados. Embora as dores que cultivava, grande parte do dia era por ela empregado em esfregar metodicamente o assoalho. Receosa de acúmulo de pó, nunca permitia que o filho se levantasse da cama antes que o sol inundasse completamente as dependências da casa. Trazia sua velha mãe quase totalmente enfaixada num quarto escuro, rodeada de ungüentos e caixas de injeções. E para si mesmo descobria diariamente os mais extravagantes sintomas. Referia-se a dores nos braços, nas pernas, no rosto. Dizia-se vítima de todos os sofrimentos físicos. A imaginação enfermiça engendrava moléstias nas mais ínfimas sensações. E na residência dos Penaranda, nos fins de mês, as contas da farmácia superavam todas as demais despesas reunidas. Junto, somava tudo, a farmácia era maior, o gasto. Em vão, o marido lhe oferecera as luzes do espiritismo cristão, ansioso por modificar-lhe as disposições mentais. Dona Luísa furtava-se às observações mais sérias e não sabia viver senão entre sustos, pavores e preocupações. Raro o dia em que, ao voltar dos serviços habituais, o companheiro não a encontrasse afogada em grosso casaco de lã, fechada hermeticamente no quarto, a lamentar o vento, a umidade e as nuvens. De quando em quando, valia-se Inácio, seu marido, de oportunidades da conversação comum, tentando incutir ideias novas no espírito da companheira,
de modo a criar-lhe ambiente diferente, mais voltado à saúde. A teimosia da senhora não parava e não conseguia mesmo, não é? Parar de emitir comentários a doenças de toda sorte. Quando a situação doméstica se tornou mais grave, o chefe de família não se conteve e intimou a esposa a ocupar-se de assuntos mais elevados, levando-a a examinar nobres noções espirituais e a ouvir palestras evangélicas em sua companhia. Ou seja, teria que ser presencial, porque não havia ainda programas sequer de rádio que fizessem isso. Dona Luísa atendeu, foi lá na casa espírita, ouviu, fez o que o marido falou para ela fazer. Dona Luísa atendeu, porém constrangidamente, não queria ir, mas foi, a queixar-se amargurada. No curso das reuniões, a que compareceu forçada pelo marido, causava compaixão a quantos lhe ouviam a palavra lamentosa. A infeliz criatura não andava, arrastava-se. Suas considerações sobre a vida eram acompanhadas de suspiros comovedores, como se a sua palestra não devesse passar de gemidos longos. Não ouvia as dissertações construtivas, nem participava das orações no ambiente geral. Apenas prestava atenção às consolações de Salatiel. Lembram que eu falei que os espíritos vinham falar pelos médiuns? Salatiel, não é? Amorável benfeitor invisível, que comparecia a quase todas as reuniões. A maneira de criança viciada a receber carinhos, cheia de noção exclusivista, ou seja, ela, e depois ela, é um egoísmo bem infantil, não é? Dona Luísa agarrava-se às expressões de conforto que o espírito falava, não é? Completamente alheia aos apelos de ordem espiritual. Parecia, contudo, tão esmagada de padecimentos físicos que a senhora Marcondes, devotada médium do grupo, a médium através da qual vinha o espírito Salatiel, não é? Então, a senhora Marcondes se ofereceu voluntariamente a levar-lhe socorros espirituais na própria residência. A família Penaranda aceitou, sumamente reconhecida. Enquanto Inácio examinava a possibilidade da renovação mental da esposa, Dona Luísa já se felicitava mentalmente pelo momento em que pudesse conversar com o espírito Salatiel quase a sós, para comentar as enfermidades numerosas que lhe invadiam o corpo e lhe assaltavam o lar. Começaram os trabalhos de assistência em círculo muito íntimo. O dono da casa não cabia em si de esperança e contentamento. Na primeira noite de orações, Salatiel discorreu sobre a providência do Eterno Pai e as divinas possibilidades da criatura. O verbo amoroso e sábio da venerável entidade extravasava luz de esclarecimento e mel de sabedoria. Mas, com enorme surpresa dos presentes, finda a preleção do espírito, Dona Luísa adiantou-se, interpelando o instrutor invisível. Meu caro protetor, antes de vos retirardes, gostaria de vos ouvir sobre as dores que venho sentindo no braço esquerdo. Depois de prolongado silêncio, o amigo espiritual, como homem educado a atender uma criança, respondeu qualquer coisa que a induzia à confiança no poder divino. A consulente não se deu por satisfeita e pediu explicações para a comichão que sentia nos pés. Também sobre o abatimento do filhinho e o exame dos órgãos de sua velha mãe.
Sentindo-se crivado de interrogações inoportunas, o benfeitor invisível prometeu alongar-se convenientemente no assunto na reunião da semana seguinte. Com efeito, na sessão imediata, compareceu Salatiel e endereçou significativa mensagem à senhora Penaranda. Minha irmã, disse ele solicitamente, não construas prisão mental para as tuas possibilidades criadoras da vida. É razoável que o doente procure remédio, como o sedente não, como o sedento, aquele que sente sede, não é? Se encaminha à fonte amiga, que lhe desaltera a sede, ou seja, que tira-lhe a sede. Não envenenes, porém, os teus dias no mundo com a ideia de enfermidade. Isso eu vou repetir. Não envenenes, porém, os teus dias no mundo com a ideia de enfermidades. Por que esperar a saúde completa num plano de material imperfeito como a Terra? Nosso corpo é muito frágil, não é? Podemos manter a saúde, mas saúde perfeita o tempo todo, para sempre? Se o planeta é reconhecidamente uma escola, é justo não possa constituir morada exclusiva de educadores. Tem que ser também de alunos, não é? Se a reencarnação é desgaste de arestas, como aguardar expressão de pureza absoluta nos elementos em atrito? O corpo humano é campo de forças vivas, milhões de partículas celulares, ou seja, daqueles micro-organismos, não é? Milhões de criaturas celulares aí se agitam, à moda dos homens nas colônias e cidades tumultuosas. Há serviços renovadores que acontecem simultaneamente, na assimilação e desassimilação. Se isso é inevitável, como aguardar perfeita harmonia na máquina orgânica, que é desmontável e perecível? Lembra-te de que este laboratório corporal transformável e provisório é templo onde poderás adquirir a saúde eterna do espírito. Andaria acertado o crente que se queixasse de ter voluntariamente no lodo que recobre as paredes de sua casa de oração, indiferente à intimidade sublime e profunda do santuário? Quer dizer, vamos imaginar, não é, que vamos num lugar onde está com um problema de infiltração, mas aquele local é um lugar de oração. Eu vou deixar de orar? O que importa é que ali é o nosso local de oração. Claro que vamos cuidar depois da infiltração. Mas acabou de surgir, vamos cuidar de fazer a nossa reunião e logo depois vamos também tratar da infiltração. Mas isso não há de impedir os nossos trabalhos, não é? A não ser, é claro, que ameace a estrutura da casa. Onde estamos aqui? Laboratório corporal, andaria acertado o crente. Sim, exatamente. É justo que as figurações externas requisitem a nossa atenção. O que são figurações externas? Na nossa encarnação é o nosso corpo físico, é a nossa figuração externa. No nosso lar é a casa física, não é? Mas não podemos esquecer o essencial, o imperecível e o melhor, que é a própria essência, não é? O espírito, as questões espirituais, que são o fim mesmo do que viemos aqui fazer, não o meio. Pondera minhas despretensiosas palavras e liberta a mente encarcerada nas sombras transitórias, recordando o ensinamento de Jesus, quando asseverou que nosso tesouro estará sempre onde colocarmos o nosso coração.
Então, se colocamos o nosso coração na doença, é aí que está o nosso tesouro e vamos viver sempre em volta disto. Olha o risco. Risco? Mais do que risco. É uma fatalidade criada por nós mesmos. Algo que podemos evitar. Vamos trabalhar com fé, enfrentarmos a realidade. Se surgir uma doença, vamos tratar e vamos orar e vamos pedir força e vamos nos tratar de novo, né? E vamos fazer o nosso melhor, mas não esperando que aquilo vá crescer e quase que não há outro caminho. É dor, 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 doença, doença, doença. Essa foi, é e será para sempre minha vida. Poxa, que vida triste. E quem está escrevendo essa história? Somos nós, né? Então, vamos escrever uma história que seja boa de contar e boa de viver. Jesus nos oferece essa oportunidade, né? De termos recursos suficientes para trabalharmos excelentemente as nossas histórias aqui. Depois, Humberto de Campos continua. Dona Luísa, porém, continuou impermeável aos conselhos nobres e elevados. Não valeram as palavras de Salatiel, com amorosas interpretações do marido e dos irmãos de fé. Então, além das palavras do espírito, o marido ainda falou sobre o que ele disse, os irmãos espíritas ainda falaram sobre o que o espírito disse, mas nada adiantou, ela se manteve lá presa. Como disse o espírito, encarcerada nas ideias de doença. O que aconteceu? O que acontece nas nossas vidas, invariavelmente? O tempo passa. Os anos agravaram-lhe preocupações e manias, até que a morte do corpo se encarregou de atirá-la a novas experiências. Qual não foi, porém, a surpresa dolorosa de ver-se sozinha, abandonada e sem ninguém? Guardava a nítida convicção de haver transposto o limiar do sepulcro, de que havia morrido, tinha certeza. Mas continuava prostrada, experimentando vertigens, dores, comichões. Tomada de pavor, observava os pés e as mãos singularmente inchados, a pele manchada de notas gangrenosas dos derradeiros dias da terra. Então, ela manteve na mente as impressões da doença e via no corpo espiritual, não é? as suas impressões marcadas no perispírito. Muito bem. Orava e, contudo, as suas orações pareciam sem resposta espiritual. Quanto tempo durou esse martírio? Luísa Penaranda não poderia responder. Chegou, no entanto, o dia em que pôde divisar o vulto de quem? De Salatiel, depois de muitas lágrimas, e disse: ó venerável amigo, agarrando-se às suas mãos, por que semelhantes sofrimentos? Não é certo que deixei a experiência terrestre? Não ouvi muitas vezes que a morte é a libertação? Enquanto o generoso emissário a contemplava compadecido, a infeliz continuava. Onde a justiça de Deus que o esperava? Nunca fui má para os outros. A essa altura, o benfeitor espiritual tomou a palavra e esclareceu. Sim, Luísa, nunca foste má para os outros, mas foste cruel contigo mesma. Não sabes que toda libertação ou escravização podem começar na Terra, tanto na Terra quanto nos círculos invisíveis? Sepulcro é mudança de casa, mas nunca de situação espiritual.
é aquela questão de que aqui fazemos o plantio e quando retornamos à pátria espiritual vem o tempo da colheita, não é? E continua Salatiel, a morte do corpo não elimina o campo que plantamos. É isso que dissemos agora. Aliás, é a tua mão que nos oferece a colheita. Preferiste a ideia de enfermidade, cultivaste-a e alentaste-a, ou seja, ficou ali cultivando aquilo, não é? É natural que teu campo aqui seja o de enfermidade. Não existe outro para quem, como tu, não quis pensar noutra coisa. Apenas o quê? Doença, 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 doença. O que ela pode viver? Quando sai daqui, é isso mesmo que ela vai viver. E ante o olhar assombrado da infeliz Salatiel, rematava. Existe o reino de Deus, que aguarda a glorificação de todas as criaturas. E existem os reinos do eu, onde nos internamos pelas criações do próprio capricho. Abandonemos os reinos inferiores das nossas ilusões, minha boa amiga. Procuremos o reino de Deus, infinito e eterno. A senhora Penaranda sentiu afar-lhe o peito, alucinada de esperanças novas. Leva-me contigo, generoso Salatiel, livra-me desses dolorosos padecimentos, ensina-me o caminho da liberdade. Enfim, ela quer aprender o caminho da liberdade, graças a Deus, não é? O mensageiro lançou-lhe um olhar fraterno e, fazendo menção de retirar-se, acentuou: posso, como no passado, convidar-te, não, porém, a arrastar-te. O problema pertence ao teu foro individual, teu coração. O trabalho é do teu campo. Arranca-lhe a erva daninha e semeia-o de novo. Vem conosco, Luísa, ajuda-te. Se te sentes verdadeiramente cansada da escravidão em que tens vivido, recorda que para a libertação do espírito, todo minuto é tempo de começar. Muito lindo. Para a libertação do espírito, todo minuto é tempo de começar. Então não precisamos ficar parando, lamentando. O que passou, passou, o que fizemos, fizemos. Vamos reconhecer o que não fizemos bem e vamos para frente buscando fazer o melhor. Aprender, nos esforçarmos, ajuda não nos falta, mas nenhuma ajuda vai se efetivar sem o nosso próprio esforço. Como vimos aqui no caso da Dona Luísa, não é? Mais uma excelente história para as nossas reflexões da semana. Semana que vem estaremos de volta com mais um Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.